O título da mensagem dessa manhã: Um novo êxodo e a mesma libertação. Êxodo capítulo 6, o verso 6 diz assim: Portanto dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com um braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. A madrugada do dia 27 de janeiro do ano de 2013 não pode ser esquecida, especialmente pelas famílias das 242 pessoas que morreram e das 116 que ficaram feridas no incêndio da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O triste episódio foi considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas em um incêndio, sendo superado apenas pela tragédia do Grand Circus norte-americano, ocorrida no ano de 1961, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que vitimou 503 pessoas. Apesar do show de erros, como o uso de artefato pirotécnico em um lugar fechado, falha do extintor, alvará dos bombeiros vencido, a imprudência da superlotação daquela casa, poucas condições de segurança no local, a tragédia, ainda assim, poderia ter sido evitada. No momento que as pessoas perceberam a fumaça, no desespero, muitos correram na direção errada, indo para o banheiro, um lugar oposto à saída. Mais de 180 pessoas perderam a vida naquele lugar, porque procuraram a saída no lugar errado. O desespero humano parece que tem essa capacidade de tirar de nós a facilidade de encontrar soluções no momento de angústia, momento em que nós mais precisamos. Eu estou falando de pais que educaram os filhos com tanto amor, mas que parecem perder a capacidade de lidar com a rebeldia, muitas vezes causada pelas drogas, ou quem sabe por amizades corrompidas. Estou falando de maridos e mulheres que muitas vezes parecem não conseguir mais ter a paciência, ou quem sabe forças para renovar e resgatar a condição do voto de fidelidade até a morte. Estou falando para aqueles que são empresários, que quando vem o balanço das suas empresas entrar no vermelho, parecem perder mais do que o dinheiro. Entram em falência emocional, espiritual. Em situações assim, quando as luzes de emergência parecem ligar no painel de comando da vida, Deus faz questão de lembrar para você e para mim que Ele tem o poder para libertar. A ação da libertação é de sua exclusiva autoridade. O seu braço não se encolheu. Ele não perdeu o poder para nos dar a capacidade de sonhar outra vez. Você deve ter acompanhado no dia 18 de julho o triste episódio envolvendo o voo MH17, que partiu da cidade de Amsterdã, na Holanda, com destino a Kuala Lumpur, na Malásia. Muitas histórias interessantes vieram ao conhecimento do público, mas particularmente uma me chamou a atenção. Eu queria lembrar você da história de um ciclista holandês chamado Martin de Jong. Ele escapou misteriosamente das duas tragédias que envolveram a companhia Malaysia Airlines. Na véspera do voo MH370, que desapareceu com 229 pessoas a bordo no dia 8 de março do ano de 2014, deste ano. Um pouquinho antes da viagem, ele decidiu trocar a sua passagem, porque no seu programa de voo estava inclusa uma escala que o faria esperar durante algumas horas. E por causa do tempo, ele trocou a passagem, enganando pela primeira vez a morte. Também na véspera do voo MH17, que foi abatido ali na região da Rússia, por separatistas que defendem a retomada do poder da Ucrânia pela Rússia,
Ele deveria estar naquele voo que matou 298 pessoas, mas ele também, misteriosamente, trocou a sua passagem, o seu bilhete, por um voo noturno que era mais barato. Mesmo sem poder prever o futuro, aquele ciclista, aquele competidor conseguiu vencer a morte 2 vezes. Mais do que coincidência, esta história dá uma pálida ideia da providência divina e da sua capacidade e fidelidade para manter os seus planos, que tem como objetivo nos dar a felicidade. Você e eu somos convidados a manter os nossos olhos treinados pelo calor da dificuldade, do cativeiro, da batalha, da luta. Somos desafiados, conforme Êxodo diz, a entender que Deus não encolheu o seu braço. Ele ainda permanece em atitude de espera, agindo para nos dar a libertação. Existem 3 importantes lições sobre o Êxodo, que nesta manhã eu gostaria de estudar com você. E a primeira delas está no capítulo 12. Abra comigo aí, Êxodo capítulo 12. Eu quero ler com você o verso 31. Êxodo 12, o verso 31. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse, você pode me ajudar a ler? O que diz a Bíblia? Tanto vós... Pare um pouquinho. Observe agora o objetivo da libertação. Leia bem forte. Ide, como tendes dito. A primeira lição tem a ver com a realidade da libertação. Qual é o propósito, qual é o objetivo da libertação, do êxodo ter ocorrido? Aqui, de uma forma muito clara, é apresentada para todos nós que a ação de Deus tinha como objetivo criar as condições necessárias do povo novamente voltar a servir o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós devemos entender que toda e qualquer libertação, qualquer bênção ou milagre recebidos de Deus, tem como objetivo causar em nós um espírito de fidelidade, de serviço a Deus e a sua causa. O escritor inglês Charles Kingsley afirmou o seguinte: há 2 tipos de liberdade. O falso, no qual o homem é livre para fazer o que bem entende. E o verdadeiro, no qual o homem é livre para fazer o que deve. Essa tensão entre liberdade e libertinagem é algo vivido ao longo de todas as eras, na essência do ser humano. Pedro, comentando sobre isso na sua primeira carta, capítulo 2, o verso 16, ele diz assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Observe, se Deus te liberta, e quando Deus te liberta, o único propósito por detrás de toda essa ação sobrenatural tem como objetivo despertar em você a condição e capacidade para servi-lo mais e melhor. Foi exatamente isso que Deus queria lembrar o povo. E no capítulo 3 de Êxodo, verso 12, nós encontramos uma antecipação, Deus mostrando exatamente o que faria alguns dias depois. No capítulo 3, o verso 12, Deus disse assim: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Antes de libertar, Deus disse, o sinal que eu dou da libertação é que após viverem as maravilhas que eu vou operar, vocês me servirão aqui nesse monte. E é aqui exatamente que nós somos desafiados. O cristão genuíno é aquele que serve a Deus, é aquele que entrega as suas capacidades e condições sem restrição alguma, para que Deus o use de maneira sobrenatural. Queria lembrar você que os rebeldes
desta causa, os de punhos e mãos lentas, os indiferentes ao chamado divino, para estes não sobra muita escolha. Ou servimos a Deus como criaturas livres, ou servimos a Faraó como escravos e cativos. Observe as palavras do próprio Faraó, no capítulo 5, verso 8 e verso 9. Olha a segunda opção daqueles que rejeitam o serviço a Deus. Capítulo 5, verso 8. Vamos ler o verso 7, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 5, o verso 7, o verso 8 e o verso 9. Diz assim: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Verso 9. Faraó diz assim: agrave-se o quê? Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Observe que ou nós somos libertos por Deus para servi-lo, ou continuamos cativos servindo a Faraó e o pecado. O choque entre a necessidade do deserto para o serviço a Deus e a fragilidade das vontades manifestas pelo povo de voltar para trás, para o Egito, foi uma tensão presente em todos os momentos de caminhada. Essa tensão acompanhou aquela multidão ao longo de todos aqueles anos na travessia pelo deserto. Parecia, na verdade, uma marcha sem destino, um sonho vivido às avessas, um esforço sem recompensa. O que aconteceu na mente dos pretensos libertos foi realmente uma inversão dos sentidos. O êxodo de Israel não era o fim, na verdade, ele era um recomeço na sua experiência com Deus. Assim, o serviço a Deus e a sua causa se apresentam para nós como uma nova oportunidade, um recomeço. George Morrison resumiu bem no seu livro chamado Amanhecer, Endereços de um Púlpito da Cidade, essa ideia quando disse assim: foi preciso uma noite para tirar Israel do Egito, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito de Israel. Só há uma forma de você se libertar. No serviço, Deus apara as nossas arestas. No serviço, Deus te faz mais semelhante a Jesus. E a preocupação se dá muitas vezes quando nós acomodadamente vivemos uma vida tranquila, sem grandes preocupações na realidade espiritual. Tem você sido um instrumento de serviço leal a Deus? No sábado, dia 9 de fevereiro do ano de 2013, um francês chamado Franck Lecerf, de 36 anos, protagonizou uma das melhores cenas de ação da vida real. Ao sair para fazer compras, programou o controle de cruzeiro do seu carro, um Renault Laguna, para manter os 100 km por hora. No meio do caminho, porém, a velocidade subiu inexplicavelmente para 160 km, e os freios falharam, não funcionaram. Deixaram de responder, e toda vez que ele pisava no freio, a velocidade aumentava, chegando agora aos 200 km por hora. Mesmo nessa situação de desconforto, Franck Lecerf conseguiu acionar o técnico da montadora pelo telefone, explicou a sua causa e pediu ajuda. Nada conseguiu ser feito à distância. O jeito então foi montar uma escolta policial e deixar o veículo queimar todo o combustível do tanque, para que finalmente então ele pudesse parar. Quem seguia pelaquela estrada não conseguia entender nada. Parecia uma perseguição com passagens vertiginosas por praças de pedágio. O trajeto se estendeu por 210 quilômetros, partindo de Dury, perto de Amiens, na França, até do outro lado da fronteira belga. O drama não parou ali.
enquanto dirigia aquele carro indomável, Frank Lecerf, um deficiente físico, ainda convulsionou 2 vezes. Mas, por sorte, ele saiu ileso. Queridos, os nossos sonhos ou visões de mundo, muitas vezes parecem máquinas indomáveis, caminhando a toda velocidade para uma grande tragédia pessoal, familiar, espiritual. Nada melhor do que algum tempo servindo no deserto, na velocidade de Deus. O deserto, para todos nós, representa muito mais do que está ficando atrás, o Egito. O deserto é a forma pela qual Deus nos prepara pelo que vem à frente, a terra prometida. Está você andando nessa direção? A segunda lição sobre o Êxodo que eu gostaria de tirar com você está no capítulo 13, o verso 17. Êxodo capítulo 13, o verso 17. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou por que lugar? Posto que mais o quê? Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo o quê? E torne ao... A segunda lição sobre o Êxodo tem a ver com a direção da libertação. Observe que Deus não escolheu o caminho mais curto. Essa é uma lógica questionável na nossa visão. Como é que pode Deus, às vezes, escolher os caminhos mais difíceis, os caminhos pedregosos? Parece que há um certo sadomasoquismo no exercício da fé. Se houvesse entre aquela multidão de Israel algum estrategista militar moderno, com certeza ele teria discordado da rota de libertação proposta por Deus. Por que o caminho mais longo? Por que o caminho mais difícil? O primeiro destino de Israel era o Monte Sinai. Mas por que Deus escolheu o caminho mais longo? São algumas razões que não são tão assim difíceis de se compreender. A primeira delas é que haviam postos avançados do exército egípcio por todo o caminho mais curto, e os soldados com certeza teriam entrado em confronto com os hebreus. Outra razão é que, passando pelo caminho mais curto, aquela multidão atravessaria a fronteira com a Filístia, que também seria um convite para uma batalha desnecessária. Naquele instante, Deus queria que todos os esforços fossem colocados na batalha certa. Deus não queria distrações. O problema é que às vezes escolhemos inimigos imaginários. Lutamos contra fantasmas e deixamos de pelejar as verdadeiras batalhas. Na rota da libertação, a batalha deveria ser travada por Deus, mas devia ser observada pelo povo e testemunhada depois a todas as nações, em todas as épocas. O Senhor, naquele momento, estava atraindo, conforme diz aqui o capítulo 14, o verso 1 e o verso 2, uma posição de desconforto fora escolhida por Ele, para permanecer ali juntamente com o seu povo, apertados pelo Mar Vermelho, cercados pelas montanhas e ameaçados pela força do exército de Faraó, que vinha na velocidade de uma tropa de Fórmula 1. Se você em algum momento já questionou os lugares para onde Deus te conduz, eu queria te lembrar que Deus não nos dirige através de territórios encantados. O milagre de Deus não poderia estar numa rota defendida pelos inimigos. O sobrenatural aconteceria na direção escolhida por Ele. O ato de fé nos faz compreender que, quando tudo parece sem sentido ou significado, nós devemos permanecer na rota traçada por Deus. Mesmo que existam mares de dificuldades, montanhas de impossibilidades e ameaças reais nos acossando, Deus
estava levando o povo para experimentar e ver a batalha certa. Dentro desse contexto, eles não deveriam pelejar. É exatamente isso que diz o capítulo 14. Leia comigo aqui o verso 13 e o verso 14. Diz assim, Êxodo 14, o verso 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. O que eles deveriam fazer? Mais alto, o que eles deveriam fazer? E o que mais? E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Verso 14, é a coroa, diz assim: o Senhor fará o quê? O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Queridos, a realidade espiritual é um convite de Deus para que nós confiemos no seu poder e na sua capacidade de libertação. Nós somos chamados a fazer duas coisas: experimentar e ver. Aquiete-se. Você está vivendo um turbilhão de problemas. Se sua vida fosse um avião, estaria você passando por uma turbulência nesse exato momento. Lembre-se, a experiência com Deus passa por uma passividade agressiva. Confiar e ver o que Deus pode fazer na sua vida. O diário de Anne Frank foi escrito entre 12 de junho do ano de 1942 e o 1º de agosto de 1944. Durante o período da Segunda Guerra Mundial. Anne Frank pertencia a uma família judaica de Frankfurt, que se refugiou com outros judeus em Amsterdã, durante a ocupação nazista nos Países Baixos. Com 13 anos de idade, impressionantemente, ela descreve registros que são atribuídos a escritores de grande porte, comparados a escritores de grande porte. No dia 4 de agosto de 1944, quando os agentes da Gestapo detiveram todos os ocupantes daquela área que estavam escondidos em Amsterdã, eles separaram então Anne Frank de seus pais. Ela foi encaminhada para um campo de concentração e veio a falecer em fevereiro de 1945, quando tinha 15 anos. 12 anos de registro, 2 anos de registros fidedignos, descrevendo com uma precisão incomparável a sensação de um ser humano diante das suas debilidades e deficiências. Na primeira edição do diário, agora lançado como livro, Eleanor Roosevelt descreveu como um dos maiores e mais sábios comentários de guerra. E seu impacto, segundo ela, no ser humano é incomparável. Anne não escreveu o seu diário pensando na publicidade, ou quem sabe, na fama. Mas segundo ela própria descreve, nas linhas daquele pequeno diário, ela escreveu para si própria, para aliviar o coração. Ela disse assim: quando escrevo, sinto um alívio. A minha dor desaparece, a coragem volta. Ao escrever, sei esclarecer todos os meus pensamentos, os meus ideais, as minhas fantasias. Amigos, o contexto de Êxodo, capítulo 14, o cerco de Israel entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, apresenta uma outra perspectiva da guerra. A batalha aqui não é por um pedaço de terra ou por melhores condições, a batalha aqui é contra a representação do pecado e de seu dominador, Satanás. Deus queria que todos os libertos tivessem esclarecido o completo domínio de todas as suas dimensões e desdobramentos espirituais. De que nessa luta, apenas quem consegue a vitória é Deus. Assim, somos chamados a assistir em uma posição de honra nas trincheiras da guerra. Eu quero entrar no terceiro e último instrumento, ou melhor, perspectiva do Êxodo. E o terceiro e último instrumento da perspectiva do Êxodo está no capítulo 14, o verso 21. Leia comigo esse verso. Diz assim, Êxodo 14, o verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E leia bem forte agora, o que aconteceu?
soprou, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. A primeira lição, a realidade da libertação. Somos chamados para servir. A segunda lição, a direção da libertação. Deus não escolhe os caminhos mais curtos e fáceis. A terceira lição, o instrumento da libertação. Segundo Êxodo 14, o verso 21, Deus usou aqui um instrumento aparentemente comum, até porque a expressão vento oriental aparece no Antigo Testamento 69 outras vezes. Mas o que significaria esse instrumento nas mãos de Deus? A palavra vento oriental na língua original do Antigo Testamento aqui é a palavra kadim, que significa vento do deserto que traz destruição, que traz juízo, um vento tempestuoso. Essa palavra pode ter dois tipos de aplicações. A primeira delas, a literal. Em diversas situações você encontra o vento oriental representando destruição, como por exemplo em Jó, capítulo 1, verso 19, o vento do deserto destruiu as casas dos filhos de Jó. Mas essa palavra tem um alcance muito maior. Existe uma aplicação espiritual para essa palavra. Quando você vai a Gênesis 41, verso 6, dentro do sonho de Faraó, das espigas, é possível se ler no verso 6 que um vento oriental foi um instrumento utilizado para secar as espigas. Aqui nós encontramos uma ação sobrenatural, tipificada nesse vento oriental, trazendo fome ao Egito, uma intervenção divina. É exatamente isso que nós encontramos em Jeremias 4, verso 11. Um vento abrasador, um vento destruidor, que seria o responsável por trazer o juízo à casa rebelde do povo de Deus, em Jeremias capítulo 4, verso 11. Em Oséias capítulo 13, o verso 15, nós encontramos o juízo de Deus contra uma nação corrompida, Efraim. Vinda também essa ação de Deus, o juízo, através de um vento oriental, um vento leste. E é bom que se diga que essa palavra, ela tem um chamamento interessante. Alguns a colocam como se fosse o siroco, o vento siroco, querendo designar essa ação destruidora desse vento oriental que vem da direção do leste. Essa palavra siroco, ela tem a sua origem na língua árabe, que significa literalmente nascimento. O vento oriental, o vento de destruição trazido por Deus, nada mais é do que o nascimento de uma nova realidade através do juízo divino. É exatamente essa palavra, ou melhor, é exatamente no contexto desta palavra, que nós encontramos em Isaías 21, o verso 1, esse vento do deserto, o vento oriental, servindo agora de ação divina contra a Babilônia espiritual, que aprisiona o povo de Deus. Esse vento de destruição, ele também aparece em um outro lugar, só que com um significado um pouco diferente. Eu queria convidar você a ir para o livro de Atos, ler comigo capítulo 2, o verso 2. Atos, capítulo 2, o verso 2. Qual seria a aplicação última desse vento oriental? Atos, capítulo 2, o verso 2. Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 2, o verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento, mais alto, de um vento, e fez o quê? E encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Verso 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o verso 4 diz, sentencia, todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. Queridos, o que seria aquele vento oriental usado por Deus lá para dividir as águas, para que o povo passasse em terra seca? Em Isaías 11, o verso 15, nós encontramos uma justificativa com maior qualidade para essa argumentação. Isaías capítulo 11, o verso 15.
você encontra aqui a ação do vento da parte de Deus, representando o fim de 2 momentos históricos de opressão e cativeiro. Isaías capítulo 11, o verso 15, diz assim a palavra de Deus. Isaías 11, 15. O Senhor destruirá totalmente o quê? O braço do mar do Egito. E com a força do que mesmo? Com a força do seu vento moverá a mão contra que lugar? Eufrates. E ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Observe, queridos, que aqui o instrumento de Deus de libertação é um vento atribuído ao poder do Santo Espírito de Deus. Um vento que traz juízo, é exatamente isso o que o Espírito Santo faz, em João 16, o verso 8. Quando ele vier, nos convencerá do que mesmo? Do pecado, do que mais? Da justiça e do juízo. Quando você vai em todos os momentos importantes da história bíblica, você encontra o vento representando o Espírito Santo em paralelo, associado com a água, para mostrar o poder da libertação de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 1 e o verso 2, diz assim: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. E como é que estava a terra? Sem forma e vazia. E o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava por sobre as águas. Em Gênesis 8, verso 1, você encontra que Deus se lembra do povo que estava ali dentro daquela arca, e Ele então faz soprar um forte vento para que as águas baixem. O poder do Espírito Santo esteve presente na criação, mas também esteve presente onde? No dilúvio. O poder da água e do Espírito também aparecem lá em Êxodo 14, 21, verso que nós já lemos, mas não para aí. O poder da água e do Espírito aparece também lá em Mateus 3, o verso 16, no batismo de Jesus. Em João 3, o verso 3 e o verso 6, Jesus diz: quem não nascer do quê? Da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino de Deus. Se você vai a Apocalipse capítulo 22, o verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva, a igreja dizem: vem, e aquele que tem sede, faça o quê? Venha, e quem quiser faça o que então? Beba de graça a água da vida. A água e o Espírito aparecem em momentos importantes, como por exemplo na festa dos tabernáculos, João 7, o verso 37 até o verso 39. Jesus naquele dia se levantou e disse: quem tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba de graça a água da vida, e quem fizer isso, do seu interior fluirão rios de água viva. E no verso seguinte, 39, ele explica: a isto se referia ao derramamento do Espírito Santo. Qual é o instrumento de Deus para libertar, abrir o mar de dificuldade diante da nossa frente? O poder do Santo Espírito. E talvez seja por isso que Zacarias, Oséias e tantos outros profetas, ao falarem sobre o derramamento do Espírito Santo, o descrevem como sendo o que mesmo? Através de uma forte chuva. Um aguaceiro de Deus para molhar vidas ressequidas pelo pecado. Ah, queridos, Ellen White falando sobre um novo êxodo, a ida do povo agora para a terra prometida, não simplesmente a terra de Canaã. Ela descreve com muita propriedade, por exemplo, no livro Grande Conflito, página 611, ela diz assim: esta obra será semelhante à do dia de Pentecoste. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final, para o amadurecimento da seara. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. Nós, como povo, também estamos apertados nessa condição depravada, moralmente falando. Vivemos num mundo dominado pelas forças espúrias de um faraó demoníaco. Estamos vivendo a iminência da passagem deste lugar para um novo reino, uma nova terra. E isso só acontecerá quando nós, dotados pelo poder do Santo Espírito, tivermos coragem para pisar nesse mar e ver e experimentar a libertação de Deus. Eu quero ler mais uma citação de Ellen White. Ela diz assim: Serviço Cristão, página 253. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra com toda a sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, diz ela,
de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito Santo. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Eu temo que nós estejamos acostumados a ficar olhando o mar, sem a noção precisa de que ele vai se abrir ou não. Eu temo que alguns de nós ainda sonhemos com os prazeres desse Egito. Eu quero dizer para você que Deus está ansiosamente esperando o momento quando, sem nenhuma restrição, derramará o seu poder sobre toda a sua igreja, sobre essa igreja, sobre a sua família, sobre você. Tem você vivido pela realidade do Espírito de Deus? Pode ser que a jornada, para que isso aconteça, não seja a mais curta, mas a necessária. Nesse ano, talvez a Érica e eu tenhamos enfrentado o maior desafio da nossa vida. Foi um ano bastante turbulento. Nós descobrimos quase que paralelamente que ela estava grávida e ficamos sabendo que meu pai estava com câncer. Foi um momento de muita turbulência. A gente não sabia se alegrava pela notícia da vida ou se entristecia pela notícia de uma possível morte. O tempo foi passando. Não era fácil lidar com todo esse contexto. Nós estávamos acompanhando com muita alegria o desenvolvimento daquela criança. Foram algumas semanas de verdadeira alegria. Até que um dia, nós descobrimos que o nosso neném tinha um pequeno problema, que na verdade era um grande problema. O nosso médico, nosso querido médico, pediu para que nós fôssemos fazer um exame no 3º mês da gestação, chamado de translucência nucal. É um exame de rotina, apenas para se constatar alguma dificuldade, alguma síndrome, algum problema. Era apenas mais um. Mas quando nós fomos fazer aquele exame, a médica ali se preocupou quase que imediatamente ao começar aquele exame. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada com aquela criança. Existem momentos que a gente se sente apertado, não é? Saí daquela clínica com uma tristeza profunda. Retornamos para o nosso médico e ele disse: olha, não tenho esperança. Essa criança vai morrer. Nós descobrimos que ela tinha uma síndrome chamada síndrome de Edwards. Uma trissomia no cromossomo 18. Foram momentos de muita luta espiritual. Como foi difícil. Mas Deus tinha colocado um anjo na nossa vida. Depois de algum tempo, o inevitável aconteceu. O embrião veio a falecer. Ele morreu. E agora a gente tinha que preparar o processo de curetagem. Me lembro bem, quando entrei com a Érica, no hospital Madre Teodora, na cidade de Campinas, por volta das 10 horas da noite, o Dr. Sérgio veio buscá-la, deu início ao procedimento, por volta de umas 2h30, 3 da manhã, se não me falha a memória, acho que é isso, né? Ele voltou para me dar notícia: olha, foi tudo bem, a Érica está bem,
fizemos o procedimento. Agora é esperar. Ela vai ter alguns dias difíceis, você precisa ficar do lado dela. Terminamos ali. Acontece que esse doutor, por alguma razão, ele atendia amigos nossos, alguns amigos do coração, todos eles da mesma igreja que a gente, o Tuil, a Kelly, ele que fez o parto do Gustavinho, e ele também atendia um outro casal de amigos, a Marina e o Aurélio. A Marina, bem assim, empolgada, falou algo para ele que até então eu não havia dito. Ela disse assim: você sabia que o Robson é pastor? Eu não havia dito. Havia ocultado isso. E ele disse: pois eu gostaria muito de estudar a Bíblia. E ela então começou a organizar isso, ela e o Aurélio. E marcamos ali então um encontro. Eu fui meio sem esperança, confesso para vocês. Eu não sabia o que ia acontecer. Chegamos ali e, para minha surpresa, foi um momento impressionante, o Espírito de Deus agindo. Olha, queridos, eu vou contar para vocês o milagre que Deus realizou. Fizemos um estudo, 2, 3, 4, e durante todos esses nossos encontros, a paixão do Dr. Sérgio, da sua esposa Cris, era um tamanho, que a gente saía de lá impressionado, até que um dia ele fez uma revelação para mim. Os dois, o Sérgio e a Cris. Ele disse assim: vocês não imaginam, nós estamos procurando uma igreja. Ele e a esposa. Durante mais de 20 anos ele serviu a uma igreja, mas ele se afastou. E ele decidiu procurar. E durante 2 anos, todos os dias de madrugada, às 4 da manhã, ele se ajoelhava pedindo a Deus: Senhor, onde está o caminho que eu devo seguir? Onde está o povo que eu devo me juntar? Deus usou uma tragédia para fazer, sabe o quê? Trazer para dentro desse povo, para dentro dessa verdade, 2 pessoas que eu aprendi a amar e que moram no coração. Eu queria convidar para vocês virem aqui à frente, por favor. Dr. Sérgio e a Cris, vem aqui. Eu queria convidar a Aurélia, a Marina, e eu queria convidar a Érica. Eu tive já o privilégio de agradecê-lo pessoalmente. Eu quero agradecê-lo publicamente. Agora eu sei, porque Deus permitiu uma tragédia para trazer uma grande bênção. E aqui está essa bênção. Esses 2 estão estudando a Bíblia. E sabe o que eles me disseram? Semana passada ele me disse assim: Robson, eu estou organizando a minha vida para guardar o sábado. Hoje é o primeiro sábado que ele vem à igreja. Foi isso? Qual que é a sua grande vontade? É iniciar a frequência na igreja adventista, mudar todos os meus horários de trabalho, de cirurgia, que eu faço isso há 30 anos, e estar capacitado a ser aceito pela igreja adventista. E o meu filho já estuda no IASP, a minha filha vai começar, e me casar dentro dessa igreja para ter a convivência e as bênçãos que eu tenho sentido que o Espírito Santo tem derramado sobre nós, com o estudo bíblico, com a amizade desse casal maravilhoso e dessa filosofia cristã que me surpreendeu. Agradecer. Queridos, aqui está um milagre, amém? Eu queria dizer para vocês o seguinte: quantas pessoas estão assim, clamando sedentas, esperando apenas que um servo de Deus vá lhe oferecer alimento espiritual? Quantas pessoas? Eu queria fazer aqui, especialmente 2 chamados nessa manhã, para encerrar esse momento. O primeiro deles é: existe alguém aqui dentro dessa igreja hoje, que ainda não foi batizado, que não é membro da igreja? Levanta a mão, onde é que está você? Tem alguém?
Levante a mão. Se você não é membro ainda batizado, temos lá um amigo. Levanta a mão. Onde é que está você? Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu queria, nesse instante, pedir a bênção de Deus sobre vocês. Você pode vir aqui à frente, querido? Vem aqui. Você, querido, venha para cá. Eu queria fazer uma oração especial por vocês nessa manhã. Eu queria dizer que Deus chama, nesta manhã, a sua família. Parabéns, querida. Parabéns por estar aqui. Deus chama vocês para andar pelos caminhos de Deus, pelo poder de Deus. Há mais alguém? Deixa eu recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, querido. Que Deus o abençoe, viu? Pode chegar aqui. Você também? Que Deus o abençoe. Queridos, quantos estão felizes por essas pessoas estarem aqui entre nós? Quantos estão felizes? Olha, Deus tem muitos outros por aí espalhados. Podem chegar? Aqui está. Tudo bem? Aqui estão os filhos do Dr. Sérgio. Eu quero dizer para vocês que pessoas assim estão espalhadas por aí. Deus tem me dado o privilégio de entrar em lugares marcados pelo domínio das trevas, em favelas, em comunidades simples, ver a batalha na vida de cada um ser vencida por Deus. E aqui estão vocês, para nos dar a alegria de saber que Deus está nos dando já os primeiros frutos. Mas Deus tem mais preparado para nós? O que vocês acham? Sim ou não? Tem ou não tem? O que é que falta então para nós? O que é que falta, gente? Mais alto eu queria ouvir. O que falta? Quantos nessa manhã reconhecem que precisam muito mais do Espírito de Deus? Levanta a mão. Se existe alguém aí que levantou a mão e que nessa manhã queria sair daqui abençoado pelo Espírito Santo de Deus, eu queria desafiá-lo nesse instante a se levantar daí de onde você está e vir aqui à frente, receber a bênção dessa promessa. Pode vir, vem aqui. Quero chamar a Tássia, ela vai cantar uma mensagem musical. Enquanto você vem, lembre-se de que Deus pode fazer muito mais se você permitir. É possível que você está nesse momento representando ou pensando em alguém. Eu gostaria que nessa manhã você começasse uma jornada diferente ao lado de Deus, buscando esse poder, para que muito em breve, através da sua influência, milhares e milhões de pessoas se unam a esse grande movimento que tem um grande objetivo e sonho: entrar na terra prometida. Querido Pai, todos nós aqui, nessa manhã de sábado, estamos aquecendo o nosso sonho da terra prometida. Nós sabemos que para cruzar o último obstáculo e adentrarmos no lugar tão sonhado, precisamos receber o Teu Santo Espírito. Como Teu povo, estamos abrindo a nossa vida, a vida desta comunidade, para que o Senhor opere as Suas maravilhas em nós e através de nós. Também lembramos daqueles outros que estão por aí no limiar do reino, olhando para cima, esperando apenas serem recolhidos. Que estes, Pai, se unam cada vez mais a esta mensagem de que Jesus está voltando. E movidos pelo intenso poder e glória do Santo Espírito, possamos transformar a nossa pregação de uma igreja militante no alto clamor da igreja triunfante. Dirija-nos cada vez mais, é o que nós te pedimos. Aceita a nossa entrega e reconsagração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço no seu amigo e diga assim: ó, o céu não vai ser o mesmo sem você. Cantemos a despedida. Vem, Senhor, sem demorar, tua igreja pronta está. Já divisamos, ó Jesus, belos portais do céu de luz. Venha, Senhor, em nosso orar.
sem tardar.